Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é segunda-feira, dia 4 de dezembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Começamos o nosso vídeo com a leitura do nosso texto de número 12 do livro de exercícios. O que é o ego? O ego é a idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedrontador, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, a parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com castigo e treme com as figuras dos seus sonhos, seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque, se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade? Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro, e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar às ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele, ok? Passamos para a leitura do texto da lição de hoje. Só os meus pensamentos me afetam, lição 338. Só preciso disso para que a salvação venha ao mundo todo, pois nesse único pensamento, cada um é enfim liberado do medo. Ele agora aprendeu que ninguém o assusta e que nada pode ameaçá-lo. Não tem inimigos e está a salvo de todas as coisas externas. Os seus pensamentos podem assustá-lo, mas como pertencem exclusivamente a ele, lhe é dado o poder de mudá-los e de trocar cada pensamento de medo por um feliz pensamento de amor. Ele crucificou a si mesmo, mas Deus planejou que o seu filho amado fosse redimido. A oração. Só o teu plano é seguro, meu Pai, só o teu. Todos os outros falharão. E terei pensamentos que me assustarão, até aprender que me deste o único pensamento que me conduz à salvação. Só os meus pensamentos, falharão e não me levarão a lugar nenhum. Mas o pensamento que me deste promete levar-me para casa, porque mantém a tua promessa ao teu filho. Então, só os meus pensamentos me afetam,
né? A Louise Hay traduziria essa lição por aquela frase que ela coloca nos livros dela, que eu adoro. Eu sou o poder no meu mundo. Tá? Então essa lição hoje ela é sobre isso. Eu sou o poder no meu mundo. Claro que esse poder ele está sendo exercido em grande parte pela sua mente inconsciente. Por isso que a gente faz o trabalho de escrita, do diário, de trazer as coisas à luz, de entregar tudo para o Espírito Santo, para que o seu inconsciente pare de governar a sua vida de forma negativa, né? Ok? Então ela diria assim: eu sou o poder no meu mundo. E essa frase, ela guarda uma grande verdade. Você não é o poder no mundo, mas você contribui para o poder no mundo, né? Então nós temos um inconsciente coletivo da humanidade que governa o mundo hoje. Nós, como um coletivo, como se nós fôssemos uma abelha numa colmeia de abelhas, tá? Só que o que acontece? Apesar de você não governar o mundo, porque muito provavelmente se a sua mente hoje governasse o mundo seria um lugar melhor. E por que eu digo isso? Porque você já está num treinamento intenso, você já está fazendo o seu trabalho pessoal, você já está limpando as cracas aí da sua mente, né? Então, provavelmente, o mundo seria um lugar melhor, com menos guerra, com menos fome, com menos doença, com menos agruras, né? Mas você não é o poder no mundo. A sua mente é como a mente de uma abelha dentro daquela colmeia, né? Mas essa abelha, que é você, que sou eu, né? A gente utilizando essa metáfora, ela vai contribuir para a colmeia de forma a elevar o campo vibracional dessa colmeia, ajudar, contribuir com o processo de expansão de consciência dessa colmeia, ou vai contribuir para jogar ainda mais lá embaixo, mais no fundo da escala de consciência lá do Dr. Hawkins, lá para vergonha, lá para culpa, né? Para o ciúme, para a inveja, para o princípio da escassez. Então você hoje é o poder no seu mundo, meu querido. Ah, Jaque, não gosto do que eu estou criando. Então, em primeiro lugar, você se reconecta com Deus através da sua meditação. Depois você começa a tomar providências para criar coisas melhores na sua vida. A primeira medida é pedir a orientação ao Divino Espírito Santo a respeito do que você deve fazer, como você deve agir, quais as escolhas que você precisa fazer na sua vida, tá? Você é o poder no seu mundo. Isso é imutável, a sua mente é a causativa. Você não é a sua causa, você é um efeito de Deus, mas a sua mente é a causativa. Nesse holograma de terceira dimensão onde a gente está, nessa Matrix, tá bom? Vou ler de novo esse último parágrafo aqui. Os seus pensamentos podem assustá-lo, mas como pertencem exclusivamente a ele, lhe é dado o poder de mudá-los e de trocar cada pensamento de medo por um feliz pensamento de amor. Então eu posso escolher novamente os meus pensamentos. Ele crucificou a si mesmo. Nós nos crucificamos diariamente, nutrindo o tipo de pensamento que nutrimos, né? Mas Deus planejou que o seu filho amado fosse redimido. Porque é assim que Deus te vê. Se você precisar de 1 milhão de chances para escolher novamente, Deus vai te dar. Se você precisar de 1 bilhão de chances para escolher novamente, Deus vai te dar. Se você precisar de 1 trilhão de chances para escolher novamente, Deus vai te dar. Mas você não precisa mais ficar empacado nisso. Você pode pedir ajuda ao Divino Espírito Santo para escolher novamente aqui e agora. Concorda?
É importante isso, né? É importante a gente ter essa consciência, né? Só os meus pensamentos me afetam. Então, como é que você vai treinar a lição hoje com a sua criança interior, que está aí esperando para ser envolvida na sua prática? Você vai pegar uma situação que tenha deixado você muito magoado ou magoada quando você era criança. Você vai pedir ao Divino Espírito Santo pelo milagre. Meu Divino Espírito Santo, por favor, me dê o milagre. Me ajude a enxergar essa situação com os olhos do amor. Você vai receber um milagre, talvez você não receba hoje, talvez você receba na semana que vem. Você pode precisar pedir pelo milagre várias vezes e tá tudo bem, você pede. E aí, quando você receber o milagre, você vai lá ter uma conversa com a sua criança interior. Sabe? Muitas das coisas também que os nossos pais fizeram pra gente quando a gente era criança, nós ficamos magoados, ofendidos, não entendemos. Mas agora, adultos e com uma outra perspectiva, talvez seja possível entender o lado deles, né? Gente, não se iludam com as crianças. As crianças trazem as suas bagagens de outras vidas. Nós trouxemos conosco os nossos dons, os nossos defeitos de caráter. Quando a gente é criança, rapidamente nós encontramos os pontos fracos dos nossos pais e começamos a manipulá-los da maneira mais eficiente que nós conseguirmos. Aquela criança para quem você olha hoje e que eventualmente está passando por um sofrimento grande, você pensa como Deus permite que uma criança inocente sofra do jeito que está sofrendo. E aqui eu não vou discutir a inocência da criança, porque somos todos inocentes nos nossos seres reais. Mas aqui na 3D, nós escolhemos vir com o objetivo de resgatar os nossos karmas. Hoje já nos é possível resgatar os nossos karmas a partir das ações de amor ao próximo. E não mais necessariamente a partir das ações que nos impingem o sofrimento que nós impingimos a outrem, em outras vidas. Mas isso é recente. Essa consciência chegou recentemente para o planeta Terra, enquanto consciência. Claro que era isso que o nosso Mestre Jesus Cristo estava pregando. Óbvio que era isso. Mas, enquanto consciência, isso chega tem pouco tempo. Então, nós viemos lá na infância, gente. A gente estava fazendo, como eu brinco com vocês aqui, o download das energias kármicas, sob a forma dos sofrimentos. E também não vamos mentir, não vamos aqui mentir, que algumas das situações que nos fizeram sofrer foram bem aproveitadas e nos fizeram crescer também. Eu, em alguns momentos da minha infância, eu me lembro que eu fechei o meu coração para as pessoas que estavam envolvidas naquela situação que me deixou chateada. Mas eu me lembro também que em momentos da minha infância eu já pude escolher diferente. E eu olhei para aquela pessoa e senti muita compaixão. Falei assim, cara, coitada dessa pessoa, né? Talvez ela não tenha nem consciência do que ela tá passando. Aí vocês podem falar assim pra mim, não, Jaque, você não pensava essas coisas quando você era criança. Pior é que eu pensava. Que eu já contei pra vocês aqui que eu nasci velha, né? Eu tô melhor agora, mais bem-humorada, conto piada, sou uma companhia divertida. Mas quando eu era criança eu era chata pra caramba. Eu era muito chata. Eu era aquela velhinha num corpício pequenininho de criança, né?
Enfim, ainda tem um pouco dessas coisas, né? Minha dificuldade de fazer as coisas para me divertir é uma tristeza, né? Se eu tiver que escolher entre a diversão e o trabalho, em 90% das vezes eu vou escolher o trabalho. Mas tá tudo certo e a vida funciona desse jeito e a gente tem que se aturar também, né, gente? Você sabe, né, que você se atura todo dia, né? Imagina. Passamos então agora para a leitura do texto da nossa querida Marianne Williamson. Entendeu como é a sua lição com a sua criança interior, né? Entendeu, né? Se o milagre vier hoje, pode ser que venha hoje. Você explica para ela bonitinho. Olha para a situação junto com ela, tá? A qualquer momento, em cada circunstância, um milagre ocorrerá. Se eu alinhar a mim mesmo, se eu me alinhar com o amor. Então, sempre que eu me alinho com o amor, sempre que eu me alinho ao amor, tem um milagre à espreita me esperando para acontecer na minha vida. Não é linda essa imagem? Não há ordem de dificuldades em milagres. Os 50 princípios dos milagres, se você ainda não assistiu a playlist, assista. Li o livro completo do Dr. Kenneth Wapnick. Um milagre não é mais difícil ou maior do que o outro. Eu sou uma criança de Deus. E Deus trabalha os milagres naturalmente. Deus faz milagres naturalmente. Que bom, né? Que sortudos que nós somos. Os milagres são tecidos construídos no tecido do universo. E eu tenho direito aos milagres por causa de quem eu sou. Ela usou quem, tá? Ao me lembrar de quem eu sou, não me esforçarei hoje a respeito de nada. Eu libero todas as preocupações, todos os fardos e todas as questões para Deus. Eu não vou constranger a minha energia, mas em vez disso relaxarei nos braços amorosos de Deus. A partir daí, cada circunstância na minha vida será milagrosamente elevada à correta ordem divina. Então, essa é uma expressão que a Marianne usa, que eu amo, e que você pode usar em todas as suas orações. Que esta situação, querido Deus, seja elevada à correta ordem divina. Que este relacionamento, querido Deus, seja elevado à correta ordem divina. E que tome a forma que possa melhor servir aos teus propósitos e não aos meus. Que tudo se desenrole no seu tempo, do seu jeito e de acordo com a tua vontade e não com a minha. Pronto, entreguei a minha vida, estou bem mais leve. Aí a oração. Quanto mais fardos eu carrego, maior tentação eu experiencio para me constranger, me preocupar, controlar. Mas hoje que eu me lembre de fazer o oposto. Que eu me lembre que os milagres ocorrerão em qualquer situação que eu entregue ao amor. E hoje eu as entrego todas. Então eu entrego todas essas situações que estão tirando a minha paz, que estão me aborrecendo. Eu entrego essa situação nas mãos do amor e peço que ele resolva para mim tudo bonitinho, né? Que ele me ajude. Que ele me guie, que ele ilumine os meus caminhos, que ele facilite os meus projetos, que ele esteja comigo, né? Essa é a maior bênção que você pode dar para um ente querido. É desejar que Deus o acompanhe e que ele se abra para visualizar, perceber essa companhia. Ok? Muito bem, meus queridos, minhas queridas. Agora a gente vai passar para a leitura do texto que a gente ia ler ontem. A gente fizemos vários comentários, né? Lemos vários comentários. Deixa eu ver se tem mais algum aqui para ler.
Tem um comentário muito interessante aqui que a Eneida mandou. Parabéns pelos inscritos, né? Os 1.800 que eu comentei ontem. Quando eu e os meus irmãos ainda pequenos, não sei que idade eu tinha. A minha avó paterna tinha por costume ficar na casa dos filhos. E quando ela ia ficar lá em casa, era horrível. Primeiro, que o quarto em que dormíamos era cedido a ela, e nós dormíamos num local improvisado. Depois, tínhamos que viver em silêncio, porque a qualquer barulho que fizéssemos, o pai dava uma bronca. Todos os dias, nós tínhamos que ir ao quarto pedir bênção à avó, que nem olhava pra gente. Durante muito tempo, eu alimentei antipatia por pessoas idosas, né? Por sorte, hoje os idosos estão mais modernos, né? Hoje é maravilhoso você ficar perto de pessoas idosas maravilhosas, né? Era esse o comentário que eu queria ler. Muito bom aqui, a Renata Martins botou assim, já que eu também teria perdido a linha com a mulher no supermercado, né? É difícil, gente, é difícil. Aí é que a gente tem que usar de toda a nossa... os nossos avanços com os estudos de um curso em milagres, não é, meus queridos? Ok, então muito bem. Peraí que eu acho que tem um aqui importante. Não. Li tudo que eu queria ler. Li 2 comentários ontem na live. Se você ainda não assistiu a live, assista. A live ontem foi muito legal. Além da percepção, capítulo 3, item 5, além da percepção, foi bem legal. Não deixe de assistir, não deixe de se atualizar com o livro-texto, não deixe de fazer o Pix para mim no valor mínimo de R$8, né, gente? Eu acho que só o que vocês estão ganhando aqui na jornada de cura da criança interior é um trabalho que equivale a 1 ano de psicoterapia com um bom terapeuta, né? Mesmo que vocês não estejam tendo a oportunidade de ser ouvidos, né? Que a gente, ainda que se você quiser, você pode ser ouvido na hora da live, pode conversar comigo, eu abro essa possibilidade. Mas eu acho que o trabalho que vocês estão ganhando aqui com todo esse material que eu tenho oferecido do curso é monstruoso, né? Vocês estão economizando muito dinheiro aí com uma psicoterapia. Ainda que eu recomende a todos que puderem fazer, que tenham um atendimento profissional, especializado, gabaritado, de alguém que esteja se trabalhando, tá? Muito bem, eu selecionei um texto aqui do capítulo 12 do Volta ao Lar do Bradshaw, que começa com pondo em prática os exercícios corretivos. Esse capítulo é muito bom, tá? Aí ele tem algumas citações. Enfrentamos tantos riscos, quantos riscos dos quais fugimos. Henry David Thoreau, não sei como fala o nome dele. Vai funcionar se você funcionar. Slogan terapêutico. As melhores novas são que, uma vez que a criança foi ferida por negligência e falhas no aprendizado, nós podemos aprender a atender às carências da criança, como adultos. Podemos desenvolver aptidões em todas as áreas da interação humana. Não se trata de desaprender, mas de aprender coisas pela primeira vez. Kip Flock. Aprender essas habilidades que não nos foram ensinadas, né? Tipo você ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Você não aprendeu isso, né? Enfim, habilidades aí que você tá aprendendo, tá? Você já lamentou a perda das suas necessidades de dependência não atendidas? Eu diria que a frase aqui é: você já lamentou o não atendimento das suas necessidades de dependência? Você já lamentou. Elas não foram atendidas, né? Esperançosamente, quem estiver aqui muito bem, numa família perto da família mais funcional que a gente tiver no Ocidente, teve metade das necessidades afetivas atendidas. Por que eu digo isso? Porque o nosso eu verdadeiro, o nosso ser verdadeiro, ele é diariamente negado e excluído pela nossa sociedade egóica.
tá? Outro dia eu li uma frase hilária, que dizia mais ou menos assim: a sociedade diz pra você que você é muito bem-vindo pra você ser você mesmo. Aí você passava: desde que ao ser você mesmo você não ofenda a sociedade, né? E nós estamos vivendo um momento bizarro do nosso planeta, né? Essas energias ascensionais que estão entrando no planeta, elas vão causar cada vez mais e mais problemas. E vão causar cada vez mais e mais e mais soluções. Paradoxalmente. Por quê? Porque para quem estiver tendo a coragem de se olhar e a coragem de mudar, de se modificar, essas energias ascensionais, elas vão empurrar o indivíduo para cima e para diante, que nem o super-homem, para o alto e avante, tá? E para quem não quiser, para quem insistir em ficar nas trevas, inclusive envolvidos com determinados movimentos sociais que estão muito populares, né? Como, por exemplo, você dizer que você está sendo você mesmo saindo seminu na rua, né? Isso já está acontecendo em vários lugares no mundo, né? Ou você tendo comportamentos antissociais, porque você está dizendo que você está expressando quem você é. Para essas pessoas, essas energias luminosas e ascensionais vão fazer com que essas pessoas enlouqueçam ainda mais, né? Tava comentando com uma aluna no sábado que eu vi um post no Instagram que para mim ele é perfeito a respeito do que está acontecendo no mundo nesse momento. A pessoa tava com os olhos um para cima e o outro para baixo, né? Um desenho assim bizarro, um para cima e o outro para baixo. E aí o para cima dizia assim: eu olhando para o mundo se tornando um lugar melhor. E aí o para baixo dizia assim: eu olhando para o mundo se tornando um lugar pior. Nós, que somos estudantes de um curso em milagres, já sabemos que nós temos que olhar para o alto e avante. Porque tudo aquilo para onde nós olharmos ganhará força no nosso mundo. Somente os meus pensamentos me afetam, eu sou o poder no meu mundo, então eu vou olhar para o bom, para o positivo, para o maravilhoso, né? Eu conheço pessoas que eu falo assim para a pessoa: para de focar na negatividade, para de falar mal dos políticos. Gente, eu nem mais notícia de política eu acompanho. E quando eu vejo as pessoas de quem eu tenho horror, sabe o que eu faço? Abençoo. Meu Divino Espírito Santo envia toda a sua luz para essa pessoa poder manifestar o ser real dela. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Que Deus te abençoe. Mas que Deus te abençoe muito, que Deus te ilumine, que Deus... tô pensando na pessoa, que vocês já sabem quem é, né? Que Deus abra sua mente para receber toda a luz do universo. Que Deus não deixe você perecer sem um despertar espiritual, né? Então, é isso que está acontecendo hoje no mundo. Está melhorando e está piorando. Mas nós estamos aqui, fazendo o nosso trabalho. Então, para nós, melhora. Para nós, essa onda ascensional nos leva mais rápido para o alto e avante. Como eu brinco com vocês, a gente surfa essa onda, tá? Mas, voltando, então eu vejo as pessoas focando no negativo, e aí quando eu falo para de focar no negativo, para de reclamar da vida, a pessoa fala assim pra mim: eu tenho que saber o que está acontecendo, eu tenho que me informar. Tá, tudo bem. De repente, pro seu trabalho, para não ficar alienado, né? Semana passada, o Brasil foi convidado para entrar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né? Olha que legal. Ok, mas o mínimo necessário. E o que for realmente importante para a sua vida, tá?
Agora você pode aprender uma variedade de exercícios que lhe darão experiências corretivas. A prática corretiva é o aspecto mais animador desse trabalho, né, de cura da criança interior. Nosso ferimento é, em parte, o resultado de falhas de aprendizagem e podemos corrigir essas falhas com uma nova aprendizagem. Fazemos isso incidentalmente quando respondemos às exigências sociais do crescimento. Mas, para a maior parte dos que têm uma criança interior ferida, existem ainda grandes áreas onde a falta dessas aptidões de desenvolvimento provoca muita dor e desconforto. Muitos adultos crianças, nós, né? Não sabem que o seu comportamento abortivo é devido a falhas de aprendizagem. Continuam a culpar e envergonhar a si mesmos pelos seus fracassos e falhas de caráter. Os exercícios corretivos ajudam a criança interior a compreender que seus defeitos são, na verdade, déficits. São decorrentes de falta de amor, atenção, né? As contaminações comportamentais provocadas pela criança interior são, na verdade, os modos de sobrevivência que ela aprendeu. O psiquiatra Timothy Cermak compara esses comportamentos de sobrevivência às características do estresse pós-traumático. Essa é a grande linha hoje da psicologia, né? Todos somos vítimas da síndrome do estresse pós-traumático complexo da infância, de negligência e abandono emocionais, inclusive os nossos pais. Na verdade, os nossos pais conseguiram fazer melhor, um pouco melhor, do que aquilo que os pais deles fizeram para eles, né? E hoje, com esse estudo, a gente vai fazer muito melhor para os nossos descendentes. Os soldados no campo de batalha e outras pessoas que sofrem eventos traumáticos precisam usar todos os seus recursos para sobreviver. Não tem tempo para expressar seus sentimentos, o que é necessário para integrar o trauma. Por isso que a gente expressa os nossos sentimentos através da escrita. Mais tarde, o sentimento doloroso não resolvido manifesta-se por meio de crises de ansiedade, excesso de controle, lapsos de memória, depressão, regressão na idade e supervigilância. Essas são as características associadas aos distúrbios do estresse pós-traumático, que é o PTSD na sigla em inglês, Post-Traumatic Stress Disorder, tá? E aí você tem a Childhood Complex PTSD, tá? Essa síndrome complexa em decorrência de uma infância de abandono e negligência emocional. Imaginem uma criança que não tinha casa, ou que esse mês tem casa, mas mês que vem não sabe se o pai vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Imaginem uma criança que presencia o pai alcoólatra batendo na mãe. Imaginem uma criança que é vítima de abuso sexual, ou que é vítima tem um nome, né, que eu esqueci, que eu já li aqui, desse incesto emocional, né? Imaginem um menino que a mãe cria ele para ser o menininho da mamãe, né? Eu ontem fui almoçar e tinham duas pessoas no restaurante que eu acho que eram mãe e filho, um filho já adulto, já na faixa dos seus 35, 40 anos. Eu acho que eles eram mãe e filho. E ela agia com ele como se fosse a mulher dele. Muito complicado aquilo. Eram fisicamente parecidos, né? Se eu escrevesse aqui a lista completa desses distúrbios, veríamos o quanto eles se parecem com as contaminações provocadas pela criança interior, que foram descritas no primeiro capítulo, que a gente leu lá no início do ano. Os exercícios de correção corrigirão os seus déficits de aprendizado do passado. Mais do que qualquer outra coisa, aperfeiçoarão a aptidão da sua criança interior para apenas ser e para amar melhor e conseguir maior intimidade. Vários autores oferecem ótimos recursos corretivos para cada estágio do desenvolvimento.
E aí ele cita vários livros, tá? Vários livros. Para os exercícios seguintes, eu tirei muitas coisas dessas fontes. Esses exercícios funcionam melhor quando aplicados nas áreas em que você foi mais negligenciado. A esta altura, você já deve ter uma boa ideia dos estágios em que a sua criança interior ficou aprisionada. Recomendo que trabalhe especialmente nesses estágios. Aí é fácil da gente descobrir. Você vê quais são as suas maiores feridas, né? No meu caso, as minhas maiores feridas são de rejeição, lá no nascimento, e de traição, lá na fase edípica, tá? E aí você dá atenção para a criança mais nessas fases onde você tiver a sua criança mais debilitada. Aí ele vai dar uma lista de exercícios aqui. Exercícios para conseguir que sejam atendidas as suas necessidades da infância. Na infância, precisamos ter segurança suficiente para apenas ser. A maioria das crianças interiores feridas aprendeu que não era certo apenas ser, que só podemos ser importantes e ter significado se fizermos alguma coisa. Esse é o grande dilema do codependente. Ele tem que fazer para ter valor. É mais comum no sexo feminino. Mais comum. Mas para os homens também se manifesta de uma outra forma, né? Um dos grandes medos dos homens é se envolverem com mulheres que não gostam deles pelo que eles são, mas que são mulheres interesseiras, que estão querendo tirar proveito deles, né? É um dos maiores medos dos homens. Isso leva à perda da noção do eu sou. Agora precisamos aprender a não fazer coisa alguma e apenas ser. Os exercícios seguintes o ajudarão a apenas ser o que você é, num determinado momento. Escolha os que parecem melhores para você. Mergulhe numa banheira com água quente e passe algum tempo concentrado nas sensações do seu corpo. Não tenha pressas de sair. Receba massagens regularmente. Vá ao cabeleireiro, faça suas unhas e o seu cabelo. Faça um amigo dar comida a você, cozinhar para você ou pagar o jantar em um restaurante. Isso é uma maravilha, tá, gente? E aí a gente pode trocar. E também se você, por exemplo, não tem dinheiro para ir no salão de beleza, né? Eu de vez em quando eu faço aqui na minha casa sessões de beleza de troca com minhas amigas. Aí uma pinta meu cabelo, eu pinto o cabelo dela, a gente faz máscara facial, a gente faz massagem e hidratação no cabelo. Você pode trocar. A própria Louise Hay, ela dá essa dica. Se você tiver sem dinheiro, troque. Tudo que se relacionar com o seu corpo, que te trouxer bem-estar corporal, eu tô falando de bem-estar, tá, gente? Não é encher a cara de bolo de chocolate. Não é fumar 10 baseados antes de dormir. Não é isso. É bem-estar. Não é alívio. Não é alívio para o seu estresse, é bem-estar. Tudo que trouxer bem-estar para o seu corpo estará falando com a sua criança interior. Vou dar um exemplo. Você ir à praia e tomar um banho de mar. Ah, sua criança adora. Com certeza. Fique sentado, quieto, envolto em um cobertor ou acolchoado. No inverno, sente-se na frente do fogo e esquente marshmallows. Isso é uma coisa que a gente não tem aqui. Tome um banho de espuma ou passe um tempo na banheira, com água quente e óleos de banho. Reserve períodos do seu tempo para não fazer nada, não fazer planos, não ter compromissos. Passe de 30 minutos a 1 hora flutuando numa piscina, num dia quente e ensolarado. Deite-se numa rede por um longo tempo. Ouça uma música suave de ninar. Tá? Isso é maravilhoso. Tem várias no YouTube e você pode botar para sua criança interior ouvir quando você estiver indo dormir. Deite-se numa rede por um longo tempo. Chupe balas de hortelã ou outras quando começar um novo emprego ou quando fizer qualquer coisa pela primeira vez. Essa aqui é boa, eu gostei dessa, hein? Vocês sabem uma coisa que eu adoro? Aquela bala de hortelã da Garoto. Gente, como eu gosto daquilo. Como a minha criança gosta daquilo, aquela verdinha que vem 10. Ai, gente, como eu adoro. Lembranças da minha infância. Aquilo, Serenata de Amor, que é meu chocolate favorito.
Amo serenata de amor. Mude seus hábitos alimentares. Em vez de fazer 3 refeições completas, faça refeições pequenas e nutritivas durante o dia. Combine com pessoas para abraçá-lo e acariciá-lo durante um tempo determinado todos os dias. Abraço de amizade. Tire quantas sonecas você puder nos dias em que tiver bastante tempo. Descanse bastante antes de fazer qualquer coisa nova. Pratique caminhadas de confiança com um amigo. Peça a ele para vendar seus olhos e conduzi-lo durante um período de tempo determinado. Arrisque-se confiar num amigo de quem você gosta, desde que ele faça os planos e que controlem o dia que vocês vão ter juntos. Arranje um companheiro e fiquem se olhando durante 9 minutos. Cruzes. Podem rir naturalmente, ou sorrir, fazer o que tiverem de fazer. Apenas fiquem ali, não falem, apenas olhem um para o outro. Medite sobre o nada. Quando meditamos no nada, estamos meditando em sermos o próprio nada. A infância é o tempo em que fomos aprisionados pelo poder de ser. Há várias abordagens para a meditação do puro ser ou do nada. Essas meditações têm por objetivo criar um estado de ausência da mente, às vezes chamado de criar o silêncio. Ao aprender a não ter mente como um adulto, põe a criança interior em conexão profunda com o adulto. Por que aí o não mente da criança? A criança, gente, ela vive no momento presente. Ela vive no momento presente. Por isso que é tão difícil para ela adiar a correção de um mal-estar, né? Por exemplo, a criança está incomodada porque ela está com fome. Ela vai berrar desesperadamente. E se a mãe falar assim, peraí, dá um tempinho aqui que eu estou esquentando a sua mamadeira, a criança não entende isso. Por isso que nos primeiros anos da criança se diz, né, que você deve tratar a criança como um rei. Atender tudo que a criança quiser imediatamente, mas só nos primeiros anos. É isso que vai impedir a criança de se tornar um tirano no futuro. O tirano não teve as necessidades dele atendidas na primeira infância, a contento. Mas se você continuar a fazer isso à medida em que a criança crescer, aí você está errando também. Porque aí a criança ficando mais velha, ela vai ter que aprender a lidar com as frustrações da vida. Senão ela se torna um pequeno tirano e um adulto tirano. Tá? Então hoje você tem uma lista de coisas para fazer com a sua criança interior. Você pode também fazer como eu faço. Ir para a praia, tomar o seu picolé Itália. Você pode também comer o seu biscoito Globo, certo? Você pode também tomar o seu mate leão. Ou você pode fazer uma outra coisa que você goste. Fique atento. Fique atento. A sua criança hoje, dia 338, ela já está falando horrores com você. Ela já está te contando tudo. As pessoas chegam perto de você e ela fala assim, ih, eu adoro essa pessoa. Queria ser mais amiga dela. Ou então a outra pessoa chega e ela fala assim, ih, não quero ficar perto dessa pessoa não. Né? E aí você está trazendo a sua criança para a sua vida. Né? E vai chegar um ponto que essa criança vai se recuperar. E ela vai ser esse poder criativo na sua vida. Criativo mesmo. Criança traz criatividade pra gente, generosidade, humildade. A gente sai do nosso egocentrismo, da nossa arrogância. A criança traz o senso de inocência, de pureza. A criança traz o viver no momento presente. A criança nos tira dos nossos delírios egóicos. Sabe aquele carro de 250 mil que você quer comprar?
e que vai te custar muito, você vai ter que trabalhar muito para poder ter um carro de 250 mil, a sua criança provavelmente não tá nem aí para ele. Não tá nem aí para ele. Talvez a sua criança goste até do Fiat Uno. Nada contra o Fiat Uno, tá, gente? Não quero aqui depreciar a Fiat, mas, enfim, vocês entenderam. Ou pode ser que não. Pode ser que a sua criança que esteja querendo pilotar aquele avião. Eu não sei. Né? Hoje, se eu tivesse muito dinheiro assim sobrando, eu ia fazer escola de piloto de avião. Não sei se eu ia passar na prova, né? Mas eu ia fazer, eu ia aprender a pilotar avião, né? Mas o que eu quero dizer para você é que a sua criança curada, ela tira você do seu ego. E aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai começar a descobrir um novo eu. Mas quem sou eu? Eu gosto dessa comida aqui. Se eu não preciso anestesiar as minhas emoções, eu realmente vou querer tomar 10 cervejas e ficar mole e cair duro no sofá depois de comer churrasco? Eu vou querer realmente comer churrasco? É essa voz do ego, julgamentoso e crítico dentro das nossas mentes, que precisa ser silenciada. Nós fazemos isso quando escolhemos ouvir a voz do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, que é a lembrança de Deus em nós, como dizia minha professora. Quando a gente se conecta com essa voz, a gente descobre quem a gente realmente é. Talvez você mude a sua maneira de se vestir, o seu corte de cabelo. Talvez você queira se abrir para fazer uma transição de carreira e uma mudança de profissão. Talvez você queira pintar o seu cabelo de outra cor, você não quer mais ser loura. Talvez você queira experimentar uma nova alimentação. Talvez você queira doar todas as roupas que você tem dentro do seu armário para caridade e comprar um guarda-roupa novo à medida em que você for podendo. Você vai se descobrir. Porque você vai descobrir o novo adulto. Quem é o novo adulto? O novo adulto é o adulto que teria se formado se a sua criança interior tivesse tido as necessidades emocionais dela bem atendidas. Como não teve, você tomou um desvio. Em vez de você seguir em frente, se tornando quem você é, você pegou um desvio e se tornou um ser falso e não autêntico. E que está o tempo inteiro prestando atenção para ver se nesse jogo de soma zero do ego é você que se dá bem. Às custas do outro, é claro. Através de estratégias de manipulação, de controle, há muitas vezes de destruição do outro. Mas agora você está literalmente voltando ao lar. E aí, ao curar essas crianças interiores, essas 5 crianças interiores que foram trabalhadas, e muitas outras que você encontrou pelo caminho, você traz uma nova corrente de energia, e essa corrente de energia te transforma num novo adulto. E talvez você descubra que tem muito pouca coisa na sua vida que tem a ver com quem você realmente é. Talvez você precise sair de um relacionamento que não faz mais sentido para você. Talvez você precise retomar um relacionamento do passado. Talvez você precise trocar de carro, de guarda-roupa, de cor de cabelo. Mas eu posso te garantir uma coisa. A sua nova versão, quando você chegar lá no dia 31 de dezembro, é muito melhor, é muito mais você. Parafraseando Ana Maria Braga, é muito mais você do que o você que você era no dia 1º de janeiro de 2023. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha pro dia de hoje. Se você não assistiu a live ontem, assista. Fique em dia com o seu estudo do livro-texto.
Vai te ajudar demasiado, tá bom? Eu deixo vocês então com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.